A matemática está presente em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, na química. Sendo assim, podemos destacar o cálculo da meia-vida na datação de fósseis. Entrando nesse assunto, vimos que a matemática se envolve em muitas outras áreas, como na história também. Os arqueólogos utilizam o carbono 12 e do carbono 14 juntamente com a lógica da meia-vida para a datação de fósseis, como por exemplo os dinossauros. Sobre os dinossauros. Os dinossauros viveram na Terra durante 135 milhões de anos e foram a espécie mais dominante na Terra. Mas um evento catastrófico ocasionou a extinção em massa de quase todos os dinossauros existentes no mundo. Os restos desses grandes animais entraram em processo de fossilização, que é um processo muito lento e complexo, que chega a durar milhares de anos. Esse processo origina vestígios desses grandes animais, denominados fósseis, e são esses fósseis que os arqueólogos utilizam para saber a idade da espécie em questão, através da utilização do carbono 12 e do carbono 14. Diante disso, vamos analisar uma aplicação da matemática na química, mais precisamente o uso de funções exponenciais no uso de materiais radioativos. A humanidade sempre conviveu com a radioatividade, quer seja de origem natural ou induzida. Até mesmo em vegetais pode ser detectada a radioatividade. Meia-vida é o tempo necessário para que a atividade radioativa de um elemento seja reduzida pela metade. Após o primeiro período de meia-vida de um elemento, apenas metade de seus átomos apresentam radioatividade. Após o segundo período, apenas um quarto dos átomos. Apenas um oitavo dos átomos apresentarão radioatividade após o terceiro período de meia-vida, e assim por diante. Considerando isso, podemos admitir a fórmula QT é igual a QO vezes meio elevado a T sobre 5.730, sendo T o tempo, Q a quantidade, QO a quantidade inicial e 5.730 o período de meia-vida do elemento utilizado, que no caso é o carbono 14. Podemos admitir também a fórmula N é igual a X sobre 2 elevado a T, onde N é o número de átomos radioativos após um período de meia-vida, X é o número inicial de átomos radioativos de um elemento e T é o período de meia-vida. Dado o exercício, as propriedades radioativas de carbono 14 usualmente são empregadas para fazer a datação de fósseis. Sabe-se que a meia-vida deste elemento é de aproximadamente 5.730 anos, que é o valor que estamos utilizando na primeira fórmula. Sendo assim, estima-se que a idade de um fóssil que apresenta uma taxa de carbono 14, então ficamos com 625 sobre 10.000, é igual a meio elevado a T sobre 5.730. Simplificando o 625 sobre 10.000, temos 1/16avos, que é igual a meio elevado a T sobre 5.730. Então, nós fatoramos 1/16avos e ficamos com a base de meio elevado a 4 é igual a meio elevado a T sobre 5.730. Então, podemos cancelar a base e ficaremos com 4 é igual a T sobre 5.730. Então, descobrimos que a variável T, que no caso é a idade do fóssil, é igual a 22.920 anos. A seguir, veremos um vídeo explicativo sobre datação de fósseis com carbono 12 e carbono 14, feito pela professora de Química Amanda da Escola Estadual Dona Antônia Valadares, em Divinópolis. O carbono é base para a formação das células
orgânicas dos seres vivos. O carbono, ele está presente na atmosfera, está presente no planeta e 99% desse carbono é carbono 12. O restante dos 1% é considerado carbono 13 e o carbono 14. O carbono 14 ele é formado na atmosfera a partir de raios cósmicos que entram em contato com o átomo e liberando um nêutron energético. Esse nêutron energético ele reage com o nitrogênio 14, liberando um próton e em questão de elemento ele se transforma em carbono 14. O carbono 14 ele entra na cadeia alimentar a partir do momento que ele reage com o oxigênio, formando o CO2, e é capturado pelas plantas através da fotossíntese. Com isso, os seres vivos, a maioria dos seres vivos que fazem parte da cadeia alimentar, absorvem esse carbono 14. O carbono 14, no organismo de seres vivos, ele possui uma concentração constante até que esse ser vivo chegue à morte. A partir da morte do ser vivo, essa quantidade de carbono ela vai diminuindo. É a partir daí que conseguimos fazer a datação dos fósseis a partir do carbono 14, a partir da quantidade de carbono 14. Esse tipo de datação é considerado como se fosse um relógio biológico, porque por esse decaimento do carbono 14 que pode-se estimar o tempo dos fósseis. Para se saber a idade de um fóssil, é necessário conhecer a meia-vida do carbono. A meia-vida é o tempo necessário para a quantidade de uma amostra decair a metade, ou seja, decair a metade da quantidade de carbono 14 presente no fóssil. A meia-vida do carbono sendo 5.730 anos, conseguimos datar amostras até 61 mil anos, porque após esse tempo, a quantidade de carbono 14 diminui, se reduz a quase zero, e impossibilitando a datação exata da amostra.